Eu estava falando sobre poluição visual, que a gente tem que tomar cuidado para onde a gente olha, porque a liberdade de culto acabou na igreja brasileira. A liberdade de culto acabou na igreja brasileira. E os sacerdotes estão perdendo a autoridade. Os sacerdotes do Brasil, não vou generalizar, tá? Mas estão igual Arão. O povo pediu, eles estão fazendo bezerro. Deixaram a lei e falou, já que o povo quer um bezerro, vamos fazer o bezerro. O importante é agradar o povo e não a Deus. Então, para não perder o povo, às vezes o sacerdote faz vista grossa. Agora, pior que o sacerdote, são os sacerdotes do lar. O pai que vê a filha andar seminua e não fala nada. A mãe que vê a filha andar seminua e não fala nada. Sabe o que ela está fazendo? Ela está transferindo a responsabilidade dela para a igreja. Porque na verdade o culto não inicia aqui. O culto inicia lá no seu quarto, quando você está vestindo para vir para cá. Lembra quando Deus orientou Davi, dizendo, manda os levitas vestirem roupas santas. Lembra quando Deus orientou Josafá? Veste os levitas com ornamentos santos. Deus está dizendo, o culto começa na vestimenta. Feche os seus olhos. Quando você estiver vestindo na sua casa para vir para cá, dê uma olhada no espelho e diga, Espírito Santo, essa roupa é de crente? E se você perguntar com sinceridade, ele vai dizer para você, tira isso que não é não. Troca, essa não é. Só que a senhora tem que estar aberta para poder ouvir. A senhora tem que querer ouvir a verdade. A senhora tem que desejar a verdade. Tem que falar, não, eu quero ouvir a opinião de Deus. Eu quero que Deus dê a opinião dele. Eu quero que Deus me fale o que eu preciso ouvir. Não o que eu quero ouvir. Eu estava pregando numa determinada igreja lá em São João del Rei. Vou falar o nome. E antes de eu pregar, minha filha estava junto comigo. Ela falou comigo assim, papai, aqui é a igreja? Eu falei, é a igreja. Perguntou para mim, sabe, o cabelo igualzinho o seu, da minha menina. Seu aí, menina, o cabelo igual. Minha menina com o cabelo igual dela, olhou para mim e falou assim, papai, isso aqui é a igreja? Eu falei, meu Deus. Eu falei, e a igreja, filha, a igreja. E já viu que a esposa da gente, esposa doutrina a gente, irmão. E quando eu terminei de pregar, quando eu entrei no carro, minha esposa falou assim, amor, que palavra dura foi aquela? Você me deixou sem graça. Meu Deus do céu. Só que olha para cá. Irmãos, eu não consigo, não dá. A maior saia estava aqui, a maior. A maior. Esse povo está achando o quê, hein? O que esse povo está achando? Vocês estão achando o quê? Vocês estão pensando o quê? O que está passando na sua cabeça? Aqui. E pegando a estrada, voltando de São João del Rei para Belo Horizonte. Minha esposa disse, amor, que palavra dura. E chegou no lugar ermo que tinha várias meninas de programa. Escute, isso é verdade. Ó, esse ano comigo. Minha última ida em São João del Rei, não sei se eu volto lá. Várias meninas de programa, eu parei o carro, puxei o freio de mão. E tinha uma menina de programa no canto, na esquina. E eu falei com ela assim, amor, diga a verdade. Quem está mais vestida? A menina de programa ali ou aquela moça que diz ser irmã na igreja? E a lágrima rolou nela e ela disse, a menina de programa está mais bem vestida. Agora, imagina o sentimento de Deus. Imagina como Deus olha para a igreja.
Imagina o que Deus está dizendo, qual o sentimento que Deus tem pela igreja. Irmãos, os grandes congressos do Brasil, gente voando no poder, gente rodopiando no poder, vou falar rápido. Gente que está saltando, plantando bananeira, mas gente que tem 2, 3 mulheres, gente que está no 5º casamento, gente que não tem compromisso com o reino, gente que não consagra a vida, gente que não sujeita a autoridade. E Deus está falando do céu dizendo, alguém precisa falar a verdade para a igreja brasileira. Alguém precisa pregar o evangelho com cruz para a igreja brasileira. Eu quero te dar uma notícia que essa noite Deus está levantando uma geração de homens que vão combater o pecado. A verdadeira igreja não cresce em cima de bajulação. A verdadeira igreja cresce em cima da verdade, da consagração, de propagar o reino como o reino é. Aleluia. Olha para cá. Ele sente falta daquela presença. Ele sente falta do bom perfume envolvendo ele. E ele diz, eu acho que eu perdi alguma coisa. Fecha os seus olhos. E Davi que esteve ocioso, e agora está se ocupando com a harpa, mas está sentindo falta da presença. Davi tem uma faculdade psicológica com informações de que Deus é santo e que requer santidade daqueles que se aproximam dele. E Davi percebe que a presença não está ali quando ele está tinindo a harpa. Davi pega o pote de tinta, um pedaço de papiro, pega uma pena, assenta-se sobre uma penha e tenta compor um salmo, mas não consegue compor, porque o Paracleto não está falando com ele. Aleluia. Porque o aio não está falando com ele, porque o guia não está falando com ele, porque subiu uma barreira entre a criatura e entre o Criador. E quando Davi percebe que a doce presença não está aproximando dele, quando Davi percebe que a sombra do onipotente não está sobre ele, quando Davi percebe que o esconderijo, o abrigo não está sobre ele, Davi então diz, eu vou escrever um salmo diferente aqui agora, eu vou usar minha inteligência e vou escrever um salmo mais racional, mais equilibrado. E ele escreve o Salmo 51, ele diz, pequei contra ti somente pequei. Aleluia. Davi diz, eu não pequei contra Urias, eu não pequei contra Elã, eu não pequei contra Betseba, eu não pequei contra o reino, nem contra a coroa, nem contra os meus súditos. Davi dobra os seus joelhos e escreve, olhando para os céus, eu pequei contra ti, Senhor, contra ti somente pequei, fiz o que era mal perante os teus olhos. Davi diz, o que eu fiz era mal, Senhor, me gerou prazer, mas era mal, me gerou êxtase, mas era mal, me deu gozo, mas era mal, Senhor, naquele momento fez a minha boca ficar adocicada, mas o que eu fiz é mal perante os seus olhos. Lava-me e ficarei limpo, purifica-me e tornarei mais alvo que a neve. E Davi diz, Senhor, não retire de mim o Espírito Santo, e nem retire de mim, Senhor, a alegria da salvação. Irmão, sabe o que é isso? Sabe o que Davi está dizendo? Deus, a minha preocupação não é com o palácio, a minha preocupação não é com a coroa, a minha preocupação não é com o cetro, a minha preocupação não é com o trono, a minha preocupação, Senhor, é que eu não posso ficar sem o Espírito Santo e sem a alegria da salvação. Sabe por que nós cantamos aqui essa manhã, na hora da ceia, com muita alegria? Por causa da certeza da salvação. Sabe por que você está cantando aqui, dançando, levantando a mão? Porque você tem certeza da salvação, e quando você não tem essa certeza, você não se expressa corporalmente, verbalmente diante de Deus, você não tem liberdade para adorar. Mas quando alguém tem a certeza da salvação, ele faz com a cabeça erguida, porque ele sabe que o que ele está fazendo aqui vai continuar na eternidade. A adoração não acaba, na eternidade haverá adoração eterna, adorarás nos céus para sempre. Aleluia. Ele está falando sobre poluição visual, que a gente tem que tomar cuidado para onde a gente olha, porque a liberdade de culto acabou na igreja brasileira. A liberdade de culto acabou na igreja brasileira. E os sacerdotes estão perdendo a autoridade. Os sacerdotes do Brasil, não vou generalizar, tá? Mas estão igual Arão. O povo pediu, eles estão fazendo bezerro. Deixaram a lei e falou, já que o povo quer um bezerro, vamos fazer o bezerro.
O importante é agradar o povo e não a Deus. Então, para não perder o povo, às vezes o sacerdote faz vista grossa. Agora, pior que o sacerdote, são os sacerdotes do lar. O pai que vê a filha andar seminua e não fala nada. A mãe que vê a filha andar seminua e não fala nada. Sabe o que ela está fazendo? Ela está transferindo a responsabilidade dela para a igreja. Porque na verdade o culto não inicia aqui. O culto inicia lá no seu quarto, quando você está vestindo para vir para cá. Lembra quando Deus orientou Davi dizendo: manda os levitas vestirem roupas santas. Lembra quando Deus orientou Josafá? Veste os levitas com ornamentos santos. Deus está dizendo: o culto começa na vestimenta. Feche seus olhos. Quando você estiver vestindo na sua casa para vir para cá, dê uma olhada no espelho e diga: Espírito Santo, essa roupa é de crente? E se você perguntar com sinceridade, ele vai dizer para você: tira isso que não é não. Troca, essa não é. Só que a senhora tem que estar aberta para poder ouvir. A senhora tem que querer ouvir a verdade. A senhora tem que desejar a verdade. Tem que falar: não, eu quero ouvir a opinião de Deus. Eu quero que Deus dê a opinião dele. Eu quero que Deus me fale o que eu preciso ouvir. Não o que eu quero ouvir. Eu estava pregando numa determinada igreja lá em São João del Rei. Vou falar o nome. E antes de eu pregar, minha filha estava junto comigo. Ela falou comigo assim: papai, aqui é a igreja? Eu falei: é a igreja. Perguntou para mim: sabe, o cabelo igualzinho o seu, da minha menina. Seu aí, menina, o cabelo igual. Minha menina com o cabelo igual dela, eu falei assim: papai, isso aqui é a igreja? Eu falei: meu Deus. Eu falei: é a igreja, filha, é a igreja. E já viu que a esposa da gente, esposa doutrina a gente, irmão. E quando eu terminei de pregar, quando eu entrei no carro, minha esposa falou assim: amor, que palavra dura foi aquela? Você me deixou sem graça. Meu Deus do céu. Só que olha para cá. Irmãos, eu não consigo, não dá. A maior saia estava aqui, a maior. A maior. Esse povo está achando o quê, hein? O que esse povo está achando? Vocês estão achando o quê? Vocês estão pensando o quê? O que está passando na sua cabeça? Aqui. E pegando a estrada, voltando de São João del Rei para Belo Horizonte, minha esposa disse: amor, que palavra dura. E chegou no lugar ermo que tinha várias meninas de programa. Escute, isso é verdade. Esse ano comigo. Minha última ida em São João del Rei, não sei se eu volto lá. Várias meninas de programa. Eu parei o carro, puxei o freio de mão. E tinha uma menina de programa no canto, na esquina. E eu falei com ela assim: amor, diga a verdade. Quem está mais vestida? A menina de programa ali ou aquela moça que diz ser irmã na igreja? E a lágrima rolou nela e ela disse: a menina de programa está mais bem vestida. Agora, imagina o sentimento de Deus. Imagina como Deus olha para a igreja. Imagina o que Deus está dizendo, qual o sentimento que Deus tem pela igreja. Irmãos, os grandes congressos do Brasil, gente voando no poder, gente rodopiando no poder, vou falar rápido. Gente que está saltando, plantando bananeira, mas gente que tem 2, 3 mulheres, gente que está no 5º casamento, gente que não tem compromisso com o reino, gente que não consagra a vida, gente que não sujeita a autoridade. E Deus está olhando do céu dizendo: alguém precisa falar a verdade para a igreja brasileira. Alguém precisa pregar o evangelho com cruz para a igreja brasileira. Eu quero te dar uma notícia que essa noite: Deus está
está levantando uma geração de homens que vão combater o pecado. A verdadeira igreja não cresce em cima de bajulação. A verdadeira igreja cresce em cima da verdade, da consagração, de propagar o reino como o reino é. Aleluia. Olha para cá. Ele sente falta daquela presença. Ele sente falta do bom perfume envolvendo ele. E ele diz: eu acho que eu perdi alguma coisa. Fecha os seus olhos. E Davi que esteve ocioso e agora está se ocupando com a harpa, mas está sentindo falta da presença. Davi tem uma faculdade psicológica com informações de que Deus é santo e que requer santidade daqueles que se aproximam dele. E Davi percebe que a presença não está ali quando ele está tinindo a harpa. Davi pega o pote de tinta, um pedaço de papiro, pega uma pena, assenta-se sobre uma penha e tenta compor um salmo, mas não consegue compor, porque o Paracleto não está falando com ele. Aleluia. Porque o aio não está falando com ele, porque o guia não está falando com ele, porque subiu uma barreira entre a criatura e entre o Criador. E quando Davi percebe que a doce presença não está aproximando dele, quando Davi percebe que a sombra do onipotente não está sobre ele, quando Davi percebe que o esconderijo, o abrigo não está sobre ele, Davi então diz: eu vou escrever um salmo diferente aqui agora, eu vou usar minha inteligência e vou escrever um salmo mais racional, mais equilibrado. E ele escreve o Salmo 51, ele diz: pequei contra ti somente pequei. Aleluia. Davi diz: eu não pequei contra Urias, eu não pequei contra Elam, eu não pequei contra Betseba, eu não pequei contra o reino, nem contra a coroa, nem contra os meus súditos. Davi dobra os seus joelhos e escreve, olhando para os céus: eu pequei contra ti, Senhor, contra ti somente pequei, fiz o que era mal perante os teus olhos. Davi diz: o que eu fiz era mal, Senhor, me gerou prazer, mas era mal, me gerou êxtase, mas era mal, me deu gozo, mas era mal, Senhor, naquele momento fez a minha boca ficar adocicada, mas o que eu fiz é mal perante os seus olhos. Lava-me e ficarei limpo, purifica-me e tornarei mais alvo que a neve. E Davi diz: Senhor, não retire de mim o Espírito Santo, e nem retire de mim, Senhor, a alegria da salvação. Irmão, sabe o que é isso? Sabe o que Davi está dizendo? Deus, a minha preocupação não é com o palácio, a minha preocupação não é com a coroa, a minha preocupação não é com o cetro, a minha preocupação não é com o trono, a minha preocupação, Senhor, é que eu não posso ficar sem o Espírito Santo e sem a alegria da salvação. Sabe por que nós cantamos aqui essa manhã, na hora da ceia, com muita alegria? Por causa da certeza da salvação. Sabe por que você está cantando aqui, dançando, levantando a mão? Porque você tem certeza da salvação, e quando você não tem essa certeza, você não se expressa corporalmente, verbalmente diante de Deus, você não tem liberdade para adorar. Mas quando alguém tem a certeza da salvação, ele faz com a cabeça erguida, porque ele sabe o que ele está fazendo aqui vai continuar na eternidade. A adoração não acaba, na eternidade haverá adoração eterna, adorarás nos céus para sempre. Aleluia.